tá na área, balançando a gente, tá na área, solta o grito de gol, tá na área. Brasil! Isso aqui é futebol! Atenção, senhores ouvintes! Preparem seus corações para fortes emoções! Está entrando no ar! Está entrando no ar o programa Central do Esporte. Apresentação e produção, Agami Ximenes. A melhor sintonia do esporte. A melhor programação se liga. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Você está assistindo o programa campeão de audiência, Central do Esporte. Atenção, senhores ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Central do Esporte. Audiência massacrante. E para
faz economia. Todo mundo já conhece e confia. Na Ótica Princesa tem a maior garantia. Tudo em óculos esportivos e de grau. Tem lente de contato com precinho especial. O atendimento lá é sem comparação. É a melhor da região, não conheço outro igual. Todo mundo já conhece e confia. Na Ótica Princesa a gente faz economia. Todo mundo já conhece e confia. Na Ótica Princesa tem a maior garantia. Ótica Princesa, para ver o melhor mundo. Tudo em lentes e armações, óculos esporte, lentes de contato, óculos de grau, linha infantil e adulto. Contamos com atendimento VIP. Ótica Princesa, Travessa Madeira de Matos, 85, no centro de Groaíras. Ótica Princesa, para ver o melhor mundo. Todo mundo já conhece e confia. Na Ótica Princesa tem a maior garantia. Equipe Central do Liga Esporte. Joinense de Equipe Central do Esporte. Novo conceito em ótica de um filho da cidade, É a Ótica Princesa com muita variedade. Com laboratório próprio pronto pra lhe atender. É a Ótica Princesa com o melhor para você. É a Ótica Princesa com o melhor para você. É a Ótica Princesa com o melhor para você. Viva a gente, você, viva
Ok, portanto, 13 horas e 10 minutos, Central do Esporte mal para você, número de 278, sou Agami Mendes. Estarei com você até as 14 horas falando do futebol profissional, já que o nosso futebol amador segue parado por conta ainda do Covid-19. Daqui a pouquinho, matéria no Central do Esporte, Ceará e Fortaleza já se preparam para iniciar os treinamentos depois de fazer os exames, preparando aí para, quem sabe, a Série A do Campeonato Brasileiro. Resultado do final de semana do Campeonato Alemão, primeira e segunda divisão, serão destaques também dentro aqui do nosso Central do Esporte. Falar também, né, do nosso futebol brasileiro. Um ano, rapaz, de Jorge Jesus na equipe do Flamengo. Tem alerta do Timão, Corinthians novamente em alerta. Essa é a matéria aqui dentro do Central do Esporte. Real Madrid quer contratar a estrela do futebol, Real Madrid. Olha, portanto, ainda falando do presidente do Barcelona, que confirma a proposta de times europeus como Juve e Inter de Milão por joia da base do Barcelona. Quem vai chegando, vai comentando, dá o seu bom dia, vai compartilhando. Davi Ripardo lá no Corpo dos Matos, assistindo a gente nesse momento. Aquele abraço, obrigado aí pela audiência, Davi Ripardo, lá no Córrego dos Matos. 13 horas e 12 minutos. Vamos trazer aqui a matéria falando de um ano do Jorge Jesus na equipe do Flamengo. A fonte de informação é no site da Fox Sports. Jorge Jesus, ótimo dia para você, Flavinho. Um ano do JJ à frente do Flamengo, um ano histórico, um ano em que ele entrou para a galeria já, evidentemente, dos imortais da nação rubro-negra. Um brasileiro e uma Libertadores. E o legado já deixa um legado não só para o Flamengo, mas também no futebol brasileiro. Flavinho, enquanto você fala, rapidamente a gente vai colocar a arte aqui com os números do Jesus no Flamengo. Olha, um ano de Jorge Jesus no Clássico, 51 partidas, 32 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 4 títulos. Isso é impressionante, Flavinho. Já deixa um legado daqueles, não? Para muita gente, eu esqueci de falar bom dia para você, Jackson, para o Paulo Lima também, que eu estava aqui atrapalhado com a imagem, Renato, um beijo. Um ano de muito sucesso, um ano surpreendente, né, pela velocidade com que as coisas aconteceram, com o Jorge Jesus do Flamengo, um elenco muito forte, um técnico muito ousado, que ganhou o grupo muito rapidamente, se transformou, mesmo num time de muitas estrelas, se transformou no maior ídolo da torcida do Flamengo, e continua aguardando o momento de comemorar a permanência dele na equipe, algo que ainda não foi formalizado, mas que acho que no fim das contas vai acabar acontecendo. Dizer que ele revolucionou o futebol brasileiro, é possível dizer sim, nesse momento pontual do futebol brasileiro, né? Ele inverteu alguns princípios, algumas verdades absolutas, a história de poupar jogadores, de priorizar uma competição, e para muita gente, apesar de pouco tempo, um ano apenas, é já o maior técnico da história do Flamengo. É isso aí, Flavinho. Foi um técnico que chegou, como você disse, revolucionando o futebol brasileiro, onde muitos técnicos estavam ali satisfeitos com 1-0, para ele não tem 1-0 não, ele quer 2-0, quer 3-0, 4-0. E aí eu pergunto para você, Paulo Lima, melhor para quem, Jorge Jesus? Para o Flamengo, para ele mesmo ou para o futebol brasileiro? O Flamengo, assim como todos os grandes clubes do futebol brasileiro, do futebol mundial, eles são eternos, independentemente de quem passe por lá. A história traz outros nomes vitoriosos do Flamengo, como traz, né? A gente não pode esquecer daqueles que passaram por lá e também conquistaram títulos, que foram importantes sim para a formação de elencos, jogadores, né? E exatamente isso até que recentemente o Zico falava, né? Aquela base lá dos anos 80, era todo mundo da base. Só subia da base, o Flamengo trazia da base gente boa, né? Ele até citou o caso do Nunes Alves, foi descoberto lá no Santa Cruz, mas começou aqui, depois de fazer sucesso em Pernambuco. E o Jorge Jesus encontrou um elenco recheado de craques e trouxe para o futebol brasileiro uma mentalidade diferente, a mentalidade dele de jogar ofensivamente, da maneira como ele se comporta ou se comportava no futebol português. Eu sempre falo e repito e não vou mudar meu discurso. A questão toda é que o Jorge Jesus tem que ser agradecido sim ao futebol brasileiro, agradecido sim à torcida do Flamengo, agradecido sim, acima de tudo, ao clube de regatas do Flamengo, que abriu as portas para ele, aos 65, 66 anos, se tornar um técnico cada
vez mais badalado no mundo do futebol. Foi o Flamengo que fez isso. Não foi o Benfica, não foi o Sport, não foi o Porto, não foi o futebol português. Aqui ele conseguiu esse espaço, aqui ele conseguiu essa evidência. Né? Então, é claro que ressaltar que o movimento técnico dele, o movimento tático, a iniciativa para o campo de jogo, a maneira como ele traz o time para jogar ofensivamente, isso é virtude dele, isso a gente não pode esquecer, não pode apagar. O que eu não gosto é só de falar que é só o Jorge Jesus. Não, o futebol brasileiro tem técnicos que são capacitados, vitoriosos e com títulos até mais importantes do que o dele. Agora, no Flamengo, a história dele é muito positiva. Eu estou com o Flavinho aí. Para mim, a assinatura do contrato é só passar a pandemia e vamos seguir em frente. É um caminho. Mas a trajetória do Jorge Jesus, por tudo que ele fez no Flamengo, 4 títulos conquistados em 8, 9 meses, campeão brasileiro, 2 torneios agora na temporada 2020, faz parte da história do clube, faz parte da história dele, dos jogadores da nação rubro-negra. Mas é o futebol brasileiro, é o Flamengo que deu a ele essa notoriedade. Isso ninguém vai apagar. É aqui, no nosso país, com a camisa do Flamengo, no nosso futebol, que ele ganhou essa notoriedade toda. Eu assisti a pergunta, ótima pergunta da Renata para o Paulo Lima. É a primeira para quem, nesse 1 ano de Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro? Para o futebol brasileiro, para o próprio Jorge Jesus ou para o Flamengo? Qual é a sua opinião na hashtag Mundial Copa Segunda, Durante? Tá, portanto, 1 ano de Jorge Jesus na equipe do Flamengo. Hora de novidade da equipe do Fluminense. Vamos à matéria. Vamos voltar a falar do Fred? Fred se emocionou ontem ao falar do Fluminense. Confere aí. Eu nunca tive dúvida que esse retorno ia acontecer. Até pela vontade aí do Mário, pela vontade da torcida. Eu só tenho que agradecer a todo mundo, né, que está me dando essa oportunidade de momento no seu presente. De me fazer poder viver esse momento com você. Estou tentando me emocionar menos possível. Você sabe que às vezes é difícil. Só quero agradecer a você, a diretoria, a todo torcedor. Acho que é normal me emocionar, porque todas as vezes que eu falo do Fluminense é de uma forma diferente para a minha vida, porque só nós dois presentes e minha família sabe o que eu passei no momento mais delicado da minha carreira, né? E a torcida me pegou no colo. Então, assim, obrigado pela oportunidade de poder retribuir um pouco esse carinho aí que toda a torcida me deu aí. E aí, Mário, tem algumas palavras para falar? Paulina, foi assim que começou a live ontem na Full TV. O Fred já se emocionando ali, citando 2014. Aquele momento difícil da carreira dele foi a Copa de 2014. E a torcida tricolor abraçou ele mesmo depois daquele momento tão difícil na carreira dele, Paulina. Olha, sentimental eu sou, né? Lembra dessa música? Então é mais ou menos isso, né? O Demar Tudo de Castigo, lá das antigas, né? Para quem gosta. É mais ou menos isso, né? O sentimento, ele faz parte da gente, né? Nós não somos só razão, nós somos emoção também, todos nós, né? Então, por isso, cada um tem um ponto de vista em certas coisas, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de reagir, né? Então, esse tipo de comportamento do Fred é de sinceridade, vem lá de dentro, né? Vem do íntimo dele, né? Vem da parte lá de dentro. Eu sou assim, ele é assim. Portanto, Fred no Fluminense, rapaz, essa é a novidade para hoje. Vamos falar aí, portanto, aí do anúncio oficial de Fred no tricolor carioca. Se fizer 12, ele já empata com o segundo maior artilheiro, que é o Orlando, com 184 gols. Fez 13, se torna o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Tá aí, de bike a gente vai acompanhando aqui no Foco dos Esportes, assim como o campeonato alemão, que a gente também acompanha, e mostra pra você como é que foi mais uma rodada. Termina hoje, tem um jogo, mais 9 encerrados. 2 retumbantes goleadas, 5 gols de diferença em cada uma delas. Os dois protagonistas
da Bundesliga sacudiram a rede 11 vezes nesse final de semana. No sábado, em casa, o Bayern de Munique administrou a liderança com 7 pontos de vantagem, batendo o Fortuna Düsseldorf por 5-0. Robert Lewandowski fez 2, um deles de letra M. No dia seguinte, o rival em potencial, Borussia Dortmund, foi além e mesmo sem Haaland lesionado, meteu um 6-1 no Paderborn na casa do Lanterna. Como os bávaros não tropeçaram e faltam 5 rodadas para o término da competição, o caneco do octacampeão alemão está muito bem encaminhado, obrigado. Além do festival de gols e da comprovação de que a Alemanha fez um golaço com o retorno do futebol da maneira certa, a Bundesliga chamou a atenção do mundo também para outro problema contundente e letal, tanto quanto a pandemia do coronavírus: o racismo. Thuram, do Borussia Mönchengladbach, e Sancho, do Borussia Dortmund, se manifestaram lamentando a morte de George Floyd, um homem negro de 40 anos, asfixiado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, exatamente uma semana atrás. Sancho, aproveitando o primeiro hat-trick da carreira, pediu justiça pelo assassinato do americano com a mensagem escrita à mão na própria camisa. Levou o cartão amarelo, como manda a regra do futebol, né? Para qualquer manifestação que faça o jogador tirar a camisa do clube, mas se posicionou e depois ainda disse que é importante o jogador de futebol assumir postura quando é um assunto sério. Eu até retuitei aquilo que ele fez na rede social, né? Defendendo aí essas ações contra o racismo. Não é fácil marcar 4 gols numa partida, né? 3 em campo, a gente está vendo, e o outro fora. É justamente isso daí que foi o maior golaço que ele poderia ter marcado nessa goleada do Borussia Dortmund. Muito legal o Sancho. E além, né, de se posicionar dentro de campo, tem resolvido aí com 17 gols, 16 assistências. Está nascendo aí uma figura importantíssima para o futebol nos próximos anos. Em campo ele está fazendo como um jogador tem que fazer, e fora de campo ele se posiciona contra coisas que a gente tem que combater todo dia. Muito legal, Sancho. Já virei fã, nem conheço, mas já virei fã. Ganhou 2, então. O Haaland estava machucado, não jogou, né? Mas o Dortmund, com jogadores importantes, se apresentando. O título tá difícil, tá? Com 7 pontos atrás do Bayern de Munique. O Bayern também venceu o compromisso nesse final de semana. E só fazendo uma correção, na verdade, são 8 jogos encerrados do campeonato alemão. O 9º é hoje, justamente porque são 18 clubes e não 20. A tabela tá aí na tela. Pedro Quesada, tem alguma coisa que você gostaria de destacar nessa tabela de classificação? Eu tenho, alguém me cobrou aí na rede social, poxa, Quesada, como é que você falou que o campeonato já terminou, que o Bayern de Munique é campeão? Eu falei, não, só estou apelando para a matemática, eu não disse que acabou, eu disse que o Bayern de Munique é virtual campeão. Para o Bayern de Munique perder esse título, os times que estão abaixo, Borussia Dortmund, Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, precisam ganhar tudo e ainda precisam torcer para que o Bayern de Munique, dos 6 jogos que ainda restam, seja derrotado em 3 deles. Rapidinho aqui, tá a tabela do Bayern. Leverkusen, Frankfurt, Mönchengladbach, Werder Bremen, Freiburg e Wolfsburg. Então, eu lanço a pergunta para você que está em casa. Eu não vou responder, você pense aí com seus botões. Quem que você acha que desse grupo de 6 vai conseguir vencer o Bayern de Munique? Aí, portanto, olha só, elenco do Vasco com jogadores infectados do Covid-19. Vamos na matéria. Jackson, é o resultado da quarentena, como é que você chamou, Rê? Quarentena... Curada. Curada, Já deve estar perguntando aqui, ó, que os dois têm quarentena curada, no BD. Essa é a quarentena de Araque do Brasil, quer dizer, é um salve-se quem puder, cada um por si e vambora. Com 16 jogadores contaminados, isso inviabiliza, esse é o caso mais sério que a gente tem agora no futebol brasileiro, né? É o caso mais que grita, né? Que chama muito a atenção. Nós estamos falando de 16 jogadores do elenco inteiro. Como é que esses caras se contaminaram, qual foi o comportamento deles nesse período todo, por onde eles andaram, como rastrear esse contágio. Sério, o Vasco, por exemplo, não pode voltar
voltar a jogar, né, nesse momento. Esses caras que estão contaminados, eles precisam primeiro ver se vão desenvolver os sintomas da doença, fazer a quarentena obrigatória de pelo menos 2 semanas, e quarentena mesmo, né, para que eles não contagiem outras pessoas, saber com quem eles tiveram contato, entre jogadores, funcionários, outras pessoas do seu entorno. 16 jogadores, estamos falando de 16 jogadores do Vasco, e o futebol carioca está querendo voltar. É impossível. Se um clube grande como o Vasco tem essa taxa, a gente deve começar a se preocupar com os outros clubes pequenos, por exemplo, que não tem sequer condição de fazer os testes, apesar da Federação do Rio de Janeiro estar prometendo testar todo mundo. Mas temos um clube como o Vasco, com 16 pessoas, com 16 jogadores contaminados, isso mostra que a volta do futebol carioca, nesse momento, é absolutamente impossível. Flavinho, só um complemento, Renata. A informação exata aqui, olha, 44% mesmo do elenco vascaíno, de 43 atletas submetidos aos exames da Covid-19. 44% do elenco vascaíno com a Covid-19. É isso aí. E Flavinho, eu bato por cento até desde o início, quando tudo isso começou, porque a gente vê ali uma certa pressão de time, dirigentes, que vão até Brasília para pedir a presidente para voltar ao futebol, mas aí depois o futebol volta. Começam os treinos, começa a competição e acontece isso aí. 44% dos jogadores testando positivo. Tem time para jogar bola? Tem time para acontecer treino, para acontecer futebol? É isso que eu me perguntando muito. Vai voltar para quê? E a gente vê uma prova disso com esses números muito grandes do Vasco da Gama, por exemplo, testando positivo. O Vasco que é presidido por um médico. Isso é o que mais me espantou na semana retrasada, né? Quando o presidente do Flamengo e o presidente do Vasco foram a Brasília forçar uma barra. Basicamente isso, forçar uma barra, sei lá, baseados em quê, né? Baseados num discurso negacionista, né? Um discurso negacionista, e no achismo. Então, o clube do tamanho do Vasco, presidido por um médico, apresenta 16 dos seus jogadores, 44% do elenco, contaminados com o Covid. Como é que alguém pode querer pensar em voltar a jogar futebol, a fazer um campeonato, a colocar essas pessoas todas em contato, jogadores de vários clubes e tudo mais, nesse momento, nesse estágio que o Brasil se encontra? Mas a Europa está voltando, mas Portugal, mas Alemanha, mas a Inglaterra. Portugal, Alemanha e Inglaterra são Portugal, Alemanha e Inglaterra e não são o Brasil. Infelizmente, o Brasil carece desde o início da pandemia, carece de políticas de coordenação central, coordenação de ações coordenadas para cada região, para cada situação e tudo mais. É um caos. O Brasil está há mais de 2 semanas sem ministro da Saúde, no momento mais grave, né, da história sanitária do país. Então, está aí o resultado. Gostaria muito de ouvir o presidente do Vasco hoje sobre essa situação. Eu também, viu, Flavinho? E só para deixar claro a sua situação, nós abrimos o Bom Dia Forte hoje falando, vou ser repetitivo, porque é importante para as pessoas em casa entenderem, né, as diferenças do Brasil para alguns países da Europa que estão retomando as suas atividades no futebol. Ontem foram divulgados os resultados do último teste em massa da Premier League. Nenhum infectado dos 4 testes, das 4 séries de testes, apenas 12 em 4 séries. Ou seja, é uma realidade completamente diferente. Tá importante. Olha, rapidinho um bloco de volta cultural, daqui a pouco a gente volta com mais informação do Central do Esporte. Equipe Central do Esporte. 13 horas e 30 minutos. Vai construir, vai reformar, Luiz, elétricas hidráulicas, fazemos toda a parte de ligação elétrica desde quadra até distribuição de sua rede em todo o seu imóvel. Trabalhamos também com o serviço hidráulico de instalação do ponto da KGS até distribuições para a rede de banheiro e demais cômodos, além da parte da ligação para saneamentos. Faça o seu orçamento conosco, 988-49-2851, 988-01-2964, WhatsApp.
Princesa tem a maior garantia. Tudo em óculos esportivos e de grau. Tem lente de contato com precinho especial. O atendimento lá é sem comparação. É a melhor da região, não conheço outro igual. Todo mundo já conhece e confia. Na Ótica Princesa a gente faz economia. Todo mundo já conhece e confia. Na Ótica Princesa tem a maior garantia. Ótica, Ótima Princesa, para ver o melhor mundo. Tudo em lentes e armações, óculos esporte, lentes de contato, óculos de grau, linha infantil e adulto. Contamos com atendimento VIP. Ótica Princesa, Travessa Madeira de Matos, 85, no centro de Groaíras. Ótica, Ótima Princesa, para ver o melhor mundo. Todo mundo já conhece e confia. Na Ótica Princesa tem a maior garantia. Equipe Central do Liga Esporte. Goiense de Desporto. Equipe Central do Esporte. Um novo conceito em ótica de um filho da cidade, É Ótica Princesa com muita variedade. Com laboratório próprio pronto pra lhe atender.
Ok, 13h39 com a gente, o Igor Marçonho Aguiar lá no Rancho Camilo. Também Leonardo Paiva, goleirão da equipe da Portuguesa de Anajá. Olha, ontem um fato inusitado ocorreu aí no nosso futebol, né, amador, lá na localidade de Caldeirão, que é no distrito, é uma localidade, é um sertão, né? Coisa como sítio, né? Na localidade de Mucambo, na cidade de Mucambo, teve um jogo, rapaz, no distrito do Caldeirão, a Nova Geração jogou, né? E faltou com respeito a alguns esportistas, também com pessoas da cidade de Mucambo que estão vítimas aí da pandemia, tá certo? Lá no Mucambo, ponto negativo, lá no Mucambo para a galera do futebol de várzea, lá no distrito do Caldeirão, que realizou a partida amistosa, muita aglomeração de gente. Tem o vídeo na página do Central do Esporte, pode olhar lá, né, falando aí sobre esse problema, e também os jogadores atuando, a galera tomando aquela velha água que não bebe e fazendo o pior, aglomerações. Olha, novo decreto estadual libera treinos para esportivos somente a time de futebol do Campeonato Cearense. Durou um pouco a expectativa do personal trainer de voltarem a atividades do estado do Ceará. Mesmo tendo sido incluídos na fase de transição do plano de retomada da economia do governo do estado, os profissionais de esportes individuais não podem voltar ativa nesse primeiro momento, segundo o novo decreto que determina isolamento social no estado do Ceará em decorrente à Covid-19. No capítulo 5 do decreto, que versa sobre a liberação responsável de atividades, o trecho relacionado ao esporte é bem claro sobre quais atividades estão liberadas. Esporte relacionado aos treinos de atletas dos clubes de futebol da final do Campeonato Cearense. Embora o estadual esteja apenas na segunda fase, a final do Campeonato Cearense refere-se aos times que estão no estágio de competição: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Atlético Cearense, Calcaia, Barbalha, Pacajus e Guarani de Sobral. Dos clubes permitidos a retomar o futebol, somente Ceará e Fortaleza, que atualmente estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, sinalizaram a intenção de voltar logo ao primeiro dia na fase de transição, ou seja, 1º de junho. Os demais clubes ainda se preparam para adquirir insumos necessários para cumprirem os protocolos sanitários. O decreto também é enfático sobre o uso de espaços públicos ou privados para o esporte. Mesmo sem vinculação profissional, as praias, as praças e demais espaços de uso coletivo, público e privado não poderão, no período de emergência em saúde, ser utilizados para qualquer atividade esportiva. Os estádios não podem, né? Portanto, essa é a informação do nosso futebol brasileiro. Olha, Campeonato Alemão, tivemos na sexta-feira Freiburg 1, Bayer Leverkusen, Freiburg 0, Bayer Leverkusen 1. Olha só, ainda tivemos na segunda divisão Darmstadt 1, Furt também 1, Osnabrück 2-2 com Rosenborg. Ainda no sábado, o Campeonato Alemão, Hertha Berlim 2-0 do Augsburg. Esse Hertha Berlim do Matheus Cunha, brasileiro sensação na Alemanha, vem fazendo bonito. Venceu de 2-0 o Augsburg. Olha, mais 0, Hoffenheim 1, Salzburg 0, 4-0, Werder Bremen também 1, Wolfsburg 1-2 para o Frankfurt, Bayern Munique 5-0 no Fortuna Düsseldorf. Segunda divisão, Karlsruhe 1, St. Pauli 1, Kiel 1, Bielefeld 2, Nuremberg 0, Bochum 0, Salzburg 3-1 na equipe do Hannover. O Hannover perdeu quando não podia perder. Olha, ainda Borussia Mönchengladbach 4-1 ontem na equipe do União Berlim. Paderborn 1-6 para a equipe do Borussia Dortmund. Ainda 10-0, Stuttgart 2, Hamburgo 3-2 no Hessen e Rheinland 3-0 no time do Aue. Resultados aí, portanto, do campeonato alemão. Vai construir, reformar Luiz, instalações elétricas hidráulicas. Fazemos toda a parte de ligação elétrica, desde quadro até distribuição.
esportivos e de grau, tem leite de contato com precinho especial. O atendimento lá é sem comparação, é a melhor na região, não conheço outro igual. Todo mundo já conhece e confia, na Ótica Princesa a gente faz economia. Todo mundo já conhece e confia, na Ótica Princesa tem a maior garantia. Ótima Princesa, para ver o melhor mundo. Tudo em lentes e armações, óculos esporte, lentes de contato, óculos de grau, linha infantil e adulto. Contamos com atendimento VIP. Ótica Princesa, Travessa Madeira de Matos, 85, no centro de Groaíras. Ótima Princesa, para ver o melhor mundo. Todo mundo já conhece e confia, na Ótica Princesa tem a maior garantia. Equipe Central do Liga Esporte. Joinense de Desporto. Equipe Central do Esporte. Um novo conceito em ótica de um filho da cidade. É a Ótica Princesa com muita variedade. Com laboratório próprio pronto pra lhe atender. É a Ótica Princesa com o melhor para você. É a Ótica Princesa com o melhor para você. É a Ótica Princesa com o melhor para você. Vem com a gente, você vem com a gente se empolgar. Com o time da Princesa o jogo nós vamos ganhar. Com o time da Princesa o jogo nós vamos ganhar. Com o time da Princesa o jogo nós vamos ganhar. O nosso time é de primeira, vem cá que eu vou te mostrar. A ver o melhor mundo, a Princesa vai te ajudar. A ver o melhor mundo, a Princesa vai te ajudar. A ver o melhor mundo, a Princesa vai te ajudar. 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 E aí, galera, a organização é do Augusto Cais. Ótica Princesa. Um novo conceito em ótica de um filho da cidade. É a Ótica Princesa com muita variedade. Com laboratório próprio pronto pra lhe atender. É a Ótica Princesa com o melhor para você. É a Ótica Princesa com o melhor para você. É a Ótica Princesa com o melhor para você. Vem com a gente torcer, vem com a gente se empolgar. Com o time da Princesa o jogo nós vamos ganhar. Com o time da Princesa o jogo nós vamos ganhar. Com o time da Princesa o jogo nós vamos ganhar. O nosso time é de primeira, vem cá que eu vou te mostrar. A ver o melhor mundo, a Princesa vai te ajudar. A ver o melhor mundo, a Princesa vai te ajudar. A ver o melhor mundo, a Princesa vai te ajudar. 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 E aí, galera, a organização é do Augusto Cais. Ótica Princesa. Bruno Abreu, boa tarde, Bruno Abreu. Compartilha aí, garoto. Equipe Central do Esporte. Esportes, apostas esportivas, o maior site de apostas da região. Em Groaíras, você encontra nossos camistas, o Carlinho Dino no Alto da Tieta, na Jogada do Feijão, Adriano Farias na Gerson Mendes em frente, Alan Chomete no Imão e o Cebolinha da Sorte. Pela manhã na esquerda do mercado e no resto do dia, lá perto do Regi Ferragem, no Paulo Malaquias. Bet Esportes, apostas esportivas, venha ganhar com a gente! Equipe Central do Esporte. A mais completa qualidade de atendimento. Boa tarde, Bruno Abreu. Então você já venha fazer economia. Em gráfica, comprem adesivos, bandejas, camisetas personalizadas, uniformes para equipes de futebol, novos boletins, folhetos, cartazes, novelas, além de serviços gráficos em geral de impressão. Em gráfica, junto com os melhores preços e uma infinidade de produtos que você só encontra lá. Em gráfica, agora em novo endereço, na Rua José Felipe do Nascimento, número 415, próximo ao PSF, bairro Paulo Malaquias, Bahia, simplesmente Olha, portanto, 13
horas e 47 minutos. Voltamos com o Central do Esporte. Presidente confirma recusa de 475 milhões de reais do Barcelona por meia. Juventus e Milão estavam interessados. Apontado como uma das grandes promessas do futebol italiano, o meia Sandro Tonali, de 20 anos, tem sido procurado por diversas equipes. Em entrevista concedida ao Corriere della Sera, o presidente do Breccia, Max Mussolini, revelou que o clube recebeu propostas de Barcelona, mas apontou que o destino do jovem deve ser outro. O Barcelona havia alcançado os 65 milhões de euros e dois jogadores muito interessantes, em torno de 7,5 milhões cada jogador. É um jogador defensivo. Os líderes catalães recebem com uma proposta que não gostaram, portanto, da proposta feita pelo Barcelona. O mandatário do Breccia também respondeu sobre as sondagens de Paris Saint-Germain, revelando que o francês não deve ser distinto de Tonali. Ele não quer ir para a França. Juventus e Milão são os prováveis destinos. De Laurentiis, presidente da Napoli, ofereceu 40 milhões de euros e Fiorentina fez uma oferta sem destino, está sendo definido. Sandro Tonali estreou pela equipe profissional do Breccia em 2017, quando tinha apenas 17 anos. O meia foi obtendo destaque, chegou à seleção italiana em 2019. Vem aí Operação Cavani no futebol brasileiro. Olha, o craque uruguaio Cavani é um dos nomes mais mexidos com o imaginário de torcedores do futebol nacional. Edson Cavani, uruguaio, tem contrato com o PSG até dia 31 de junho deste mês, portanto, e com isso o atleta deixará o clube francês de graça, pois ficará livre para decidir o seu próprio futuro, tendo equipes do próprio Brasil como possível destino para o segundo semestre. A ideia de Cavani aparecer no Brasil em breve não é lá muito distante da realidade. Ele conversando sobre o seu futuro com fontes ligadas ao atleta. Segundo a apuração, em meados de 2019, o staff do centroavante teve um encontro com 4 clubes brasileiros: Internacional, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Descobriu em que em momento algum chegou a ser feita proposta pelo craque, mas houve diálogos de entendimento sobre a situação de Cavani e seria interesse dele vestir a camisa de algum clube brasileiro. Apurou-se também que o craque tem bons olhos com sua vinda para o futebol brasileiro, porém o Uruguai deve reduzir consideravelmente os rendimentos se quiser aceitar uma proposta oficial de um clube brasileiro. Informações vindas da França dão conta que ele recebe um salário de 6 milhões de reais mensais. Apurou ainda que o único local que Cavani não pensa em ir é para o futebol chinês. A ideia do jogador está sempre na mídia. Por parte dos campeonatos europeus ainda não estão retomados por conta da Covid-19. Lamentou o desejo de Cavani não estar ligado ao local específico, mas sim ao projeto de futebol que foi apresentado. Apurou ainda, com a mesma identificação de São Paulo, os uruguaios, até mesmo da influência de Diego Lugano, na possível vinda dele para o tricolor do Morumbi. Defendendo as cores do PSG desde 2003, Cavani ainda tem muita história no Napoli, da Itália. Levantou neste momento que Cavani mantém conversas com o velho continente. Napoli e Atlético de Madrid poderiam ser o eventual destino do jogador. Em contato com Marcos Braz, presidente do Flamengo, obteve informação que de fato Cavani foi oferecido ao clube, porém não houve princípio de negociação, uma vez que esta conversa estava adiantada lá por os lados de Milão na época para ter em definitivo o Gabriel Barbosa. Aí Cavani, a partir de 31, fica sem contrato e é um jogadorzão, viu? Cabia em qualquer time do mundo, Cavani, viu? Sem dúvida nenhuma, seria um jogador que caberia em qualquer time do mundo. Robinho faz sinal que pode voltar ao Santos e pede a negociação do Peixe com a volta também de Ricardo Oliveira, seu ex-companheiro de ataque. Tá? E, portanto, o Robinho pedindo aí que o Santos já encaminhe, contrata por
Ricardo Oliveira para fazer duplo de ataque com ele na sua eventual volta à equipe do Flamengo. Olha, destaque do Rennes do Campeonato Francês, o meia Eduardo Cavaminga, apenas 17 anos, tem desejo de jogar no Real Madrid. De acordo com o jornal AS, outros clubes como Juventus e PSG chegaram a sondar o jovem atleta, mas a intenção dele é defender o clube espanhol. A reportagem apontou que pessoas próximas a Cavaminga afirma que ele ama o Zidane e ama Madrid, portanto os franceses se classificaram para a Liga dos Campeões e devem contar com meia ao menos nas fases preliminares. Além disso, o valor exigido para liberar o atleta é de 50 milhões de euros, 300 milhões de reais. Ao longo das duas temporadas, o Madrid tem aceito pagar altos valores por jovens promessas, como ocorrido com Vinícius Júnior, Renier e Rodrigo. No caso de Camavinga, a negociação deve ser ainda mais difícil. O angolano naturalizado francês é o primeiro atleta nascido em 2002 a estrear em uma grande liga da Europa, foi despertou o interesse de outras equipes do mundo e aumentou o seu valor de passe. Olha, o Flamengo empresta jogador para o futebol europeu. O clube anunciou o empréstimo do zagueiro Rafael Santos para o Apoel do Chipre, portanto, com contrato até 2023. Negociação da equipe do Flamengo. Olha, Guardiola contrata a joia brasileira para reforçar o Manchester City. Vamos à matéria aqui sobre o Manchester City do Pep Guardiola. Um dos destaques do Grêmio, o volante Matheus Henrique, está na mira de clube inglês Manchester City, após ter despertado interesse de Mônaco, Shakhtar e Barcelona. O titular absoluto do Grêmio, e com recente colocado na Federação Brasileira, o meia Matheus Henrique vem se destacando a chamar a atenção. Os técnicos Tite e Renato Gaúcho tem ele como xodó. O Manchester City tem aí apontado, seria o ideal substituto para Fernandinho no City. Os ingleses não são os primeiros europeus a se interessarem pelo atleta de apenas 22 anos. Mônaco, Shakhtar Donetsk e Barcelona já se interessaram com a eventual jogador. Oficialmente não há nenhuma proposta na mesa do Grêmio. O clube desconhece qualquer interesse do City e renovou o contrato do jogador de 2023, onde fez um aumento considerável na sua multa rescisória, garantindo, né? Garantindo aí, portanto, o futuro, né? PSG estuda trocar 2 estrelas por Pogba. Real, Inter e Juventus também tem interesse. O nome do francês Paul Pogba segue movimentado no mercado da bola. Desta vez, quem entrou no radar foi o Paris Saint-Germain, que na próxima transferência vai para cima da negociação. Segundo ele, já é disposto a envolver o alemão Draxler e o argentino Di Maria na negociação. O contrato do meia Manchester United se encerra em 2021, mas tudo indica que ele não vai ficar por lá na próxima temporada. Isso porque sua passagem pelo clube deles não foi boa, comparado-se a que teve na Juve no começo da carreira. Nessa temporada foram apenas 8 jogos disputados e nenhum gol marcado. Com isso, o PSG se juntou ao Real Madrid, Inter de Milão e a própria Juventus na tentativa de ter o campeão mundial com a França. O clube merengue é um dos mais interessados, já que o Zidane é grande fã do seu futebol, jogador de 27 anos, né? É também querido pelo presidente Florentino Pérez. Caso a troca desejada pelo time de PSG ocorra, será a segunda passagem de Di Maria pelo United. Na única temporada em que esteve por lá, a Argentina não conseguiu brilhar. Foram 4 gols em 32 jogos. Aí, portanto, Corinthians não paga conta e tem a luz cortada. Eita, rapaz, que é isso, Timão? Olha, portanto, Corinthians não paga conta de luz e Parque São Jorge fica sem energia, rapaz. O Corinthians não efetuou o pagamento da última conta de luz e teve energia do Parque São Jorge cortado. O clube tem geradores de energia elétrica, mas o auxílio não tem sido suficiente para evitar prejuízos no estoque logístico que precisa de armazenamento de fritas e geladeiras. Entretanto,
André Luiz Oliveira, conhecido como André Negão, diretor administrativo do Corinthians, disse que foi pego de surpresa da formação, pois participou de uma live ao vivo com o Vampeta, justamente no Parque São Jorge. Após ele ligar os fatos, o dirigente confirmou a reportagem e o corte da energia explicou que o clube não recebeu a conta referente ao mês de março, por isso houve o problema. A promessa de que segunda-feira seja resolvido hoje, desde 25 de março, por decisão da ANEEL, está suspenso o corte de financiamento elétrico de consumidores residenciais urbanos e rurais que deveriam atividades essenciais de tratamento de pandemia do coronavírus. O Parque Jorge, no entanto, não figura entre os beneficiários dessa determinação, enquanto não afeta o pagamento, o clube seguirá no escuro. O Esporte do Corinthians Paulista informa que, em virtude da mudança da rotina de trabalho em home office devido à pandemia, houve um erro de função de rodízio de funcionários e foi suspenso o fornecimento de energia na sua sede. Os tratativos da Atuana e distribuidora foram encaminhados nesta sexta-feira, 24. Isso será restabelecido em breve, tem, portanto, problema do Corinthians. 13 horas 59 minutos. Campeonato Alemão, confirmando os jogos de ontem, domingo, Borussia Mönchengladbach 4-1 no União Berlim, Paderborn 1-6 para o Borussia Dortmund. Na segunda divisão, 10-0 Stuttgart 2, Hamburgo 3-2 no Emmen, Heidenheim 3-0 no Aue. A classificação do Campeonato Alemão, após a rodada da segunda divisão, ficou a seguinte: segue na liderança o Bielefeld com 56 pontos, o time do Stuttgart 51, o Hamburgo 49 e o Heidenheim chegando para a briga 48 pontos. Em quinto, Darmstadt com 43. Isso na segunda divisão. A classificação da primeira divisão, com a vitória surpreendente de ontem do Wolfsburg, fica Bayern 67, Dortmund 60, Mönchengladbach 56, Leverkusen 56, Red Bull 55. Na zona de rebaixamento, 16 Düsseldorf, 17 Bremen, 18 Paderborn. São os três times que estão na zona de rebaixamento. Vai Bremen pensando na próxima rodada em buscar a vitória e sair da incomodada zona de rebaixamento. Hoje teremos Colônia e Red Bull Leipzig pelo campeonato alemão. Rapaz, a zebra andou solta hoje no campeonato da Dinamarca. Rander 0, Ogro 1, Midland 0, 1 para a equipe do Horsens. Zebra solta no campeonato alemão, no campeonato da Dinamarca. Lindby 0, Copenhague 1. Segue o jogo, portanto a bola rolando. Amanhã teremos apenas jogos aí, sem muita interferência, na Dinamarca, Brøndby e Sontikies. Portanto são 13 horas, 59 minutos, 14 horas. Encerramos por conta de hoje o nosso Central do Esporte. Voltaremos, portanto, amanhã, a partir das 2 da tarde, com mais uma programação esportiva do nosso Central do Esporte. A todos, um bom final de tarde e até amanhã, 13 horas, se Deus quiser.